Japão, 1870. 1000 monges eruditos, décadas de estudo, conhecimento absoluto das escrituras sagradas. Entra uma mulher simples carregando um balde rachado. Em 40 minutos ela os deixa mudos, alguns chorando. Seu nome era Giyono, e vocês vão descobrir como aplicar a mesma técnica para dominar qualquer pessoa que os subestime. Se já se sentiram pequenos perto de especialistas, respirem fundo. Giyono vai ensinar vocês como suas maiores fraquezas são, na verdade, suas maiores armas. Primeira parte. A jornada de uma alma rachada em busca de completude. Ao final desta jornada profundamente transformadora, vocês saberão exatamente como aplicar a revolucionária técnica do balde quebrado quando estiverem se sentindo sobrecarregados pelas pressões da vida moderna. Porque o excesso de conhecimento intelectual pode se tornar uma armadilha psicológica perigosa e como escapar dela através da sabedoria da simplicidade autêntica. A pergunta aparentemente simples que Giyono fez e que derrubou 1000 argumentos filosóficos sofisticados de uma só vez, deixando mestres centenários sem palavras. Como usar a vulnerabilidade consciente como sua maior arma contra pessoas que tentam diminuí-los através de superioridade intelectual. Mas primeiro, mergulhem comigo na história extraordinária de como tudo começou naquela manhã que mudaria o curso da espiritualidade japonesa. Era uma manhã neblinosa de abril, quando Giyono, aos 28 anos de idade, começou sua caminhada diária montanha acima, carregando seu balde de madeira rachado. Há exatos 7 anos, ela observava a água vazar lentamente através das múltiplas fissuras que se espalhavam pela lateral do recipiente, como veias de uma folha seca. Aquelas rachaduras a incomodavam profundamente, gerando uma sensação constante de inadequação e falha pessoal. Todos os dias tentava de diferentes formas consertar o balde quebrado usando barro úmido, pedaços de tecido, folhas grandes, até mesmo resina de árvores, mas a água sempre encontrava um jeito de escapar por alguma fissura nova ou antiga. Sintam a frustração que ela carregava. Quantos de vocês conhecem essa sensação de tentar constantemente consertar algo em si mesmos que parece eternamente quebrado? Aquela parte da personalidade que nunca funciona direito. Aquela ferida emocional que não cicatriza completamente. Aquela insegurança que sempre reaparece nos momentos mais importantes. Giyono vivia isso intensamente todos os dias. Mas esperem, porque vocês não conseguem nem imaginar o que estava realmente acontecendo na mente e no coração de Giyono durante todos esses anos de frustração aparentemente simples. Ela carregava uma dor existencial que muitos de vocês conhecem intimamente. A sensação avassaladora de estar fundamentalmente quebrada por dentro, inadequada para os desafios da vida, sempre vazando energia vital e confiança nas situações mais cruciais da existência. Era como se sua própria alma tivesse rachaduras invisíveis, através das quais escorria toda a alegria, toda a serenidade, toda a sensação de valor próprio. Naqueles 7 anos carregando água com um balde defeituoso, ela havia desenvolvido uma relação íntima com a imperfeição, com a frustração constante, com a aceitação forçada de que as coisas nem sempre funcionam como deveriam funcionar. Sem saber, estava sendo preparada para um encontro que revolucionaria sua compreensão sobre perfeição, sabedoria e o verdadeiro significado da realização espiritual. O mosteiro Shofuku-ji ficava no topo de uma montanha sagrada, conhecido em todo o Japão como centro de excelência intelectual budista. Era onde os monges mais eruditos do país se reuniam para debates filosóficos que podiam durar semanas inteiras, explorando as sutilezas mais refinadas dos ensinamentos do Buda, competindo em demonstrações impressionantes de conhecimento enciclopédico das escrituras sagradas. Quando Giyono chegou próximo ao templo naquela manhã fatídica, o ar estava carregado de uma energia intelectual intensa. Vozes masculinas ecoavam pelos corredores de madeira como trovões de sabedoria acadêmica. Mais de 1000 monges,
haviam se reunido para o que seria considerado o maior debate filosófico da história do budismo japonês. Cada um trazia décadas de estudo rigoroso, memórias fotográficas repletas de sutras memorizados, capacidades argumentativas afiadas como lâminas de samurai. Quantos de vocês já se sentiram completamente intimidados numa sala cheia de pessoas que parecem conhecer todos os segredos do universo? Já entraram numa apresentação profissional ou reunião acadêmica com aquela sensação horrível no estômago de que todos ali sabiam coisas que vocês jamais aprenderiam? Já saíram de um evento social pensando que não eram suficientemente cultos, inteligentes ou sofisticados para pertencer àquele ambiente? Chiono sentia exatamente isso, mas amplificado ao extremo máximo. O som das discussões filosóficas complexas ecoava pelas montanhas como cânticos de uma inteligência sobre-humana. Debates sobre a natureza da vacuidade, análises minuciosas dos diferentes tipos de consciência, explicações elaboradas sobre os estágios progressivos da iluminação, citações precisas de textos sagrados em sânscrito antigo, argumentações lógicas que podiam durar horas sem pausa. Mas algo na simplicidade natural de Chiono, algo em sua relação diária e íntima com a água que vazava, algo em seus 7 anos de convivência forçada com a imperfeição, a fazia continuar caminhando lentamente em direção àquele oceano intimidador de conhecimento intelectual refinado. Ela não sabia exatamente por que estava indo em direção ao templo naquele dia específico. Algo interior, uma curiosidade silenciosa, uma necessidade inexplicável de compreender por que se sentia sempre tão inadequada perto de pessoas que pareciam ter todas as respostas da existência. E então aconteceu algo que mudaria não apenas o destino pessoal de Chiono, mas a forma como milhares de pessoas passariam a enxergar a diferença fundamental entre conhecimento acumulado e sabedoria vivida, entre informação memorizada e verdade experimentada, entre sofisticação intelectual e simplicidade iluminada. Quando ela se aproximou da entrada principal do templo, carregando seu balde rachado, que gotejava água pelo caminho de pedras como lágrimas de aceitação, um jovem monge de aproximadamente 25 anos a olhou da cabeça aos pés com um desdém quase palpável e disse em voz alta o suficiente para que outros pudessem ouvir: "Uma simples carregadora de água quer participar de discussões sobre os mistérios mais profundos da iluminação búdica. Que presunção absurda e falta de noção sobre hierarquias espirituais." O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto pedras de montanha. 1000 pares de olhos se voltaram simultaneamente para aquela mulher humilde, com suas roupas simples de tecido grosso, suas mãos calejadas pelo trabalho físico diário, seus pés descalços cobertos pela poeira da estrada e seu balde visivelmente rachado que continuava pingando água no chão sagrado de madeira polida. A tentação natural era fugir imediatamente, desaparecer entre as árvores da floresta, aceitar humildemente que realmente não pertencia àquele lugar elevado de sabedoria intelectual refinada. Sintam agora a tensão que está se formando nos músculos dos ombros de vocês enquanto imaginam essa situação. Aquele nó familiar na garganta que aparece quando são humilhados publicamente diante de pessoas que consideram importantes. Aquela sensação de calor subindo pelo rosto, mistura de vergonha e raiva impotente. Chiono estava sentindo tudo isso multiplicado por 1000, mas algo profundo e misterioso em sua experiência diária de 7 anos, convivendo intimamente com a água que vaza, a manteve firmemente plantada no lugar. Respirem comigo mais uma vez, bem devagar. Sintam como é diferente enfrentar a humilhação quando vocês têm uma fonte interna de estabilidade, mesmo que ainda não compreendam completamente qual é essa fonte. Chiono estava prestes a descobrir que todos aqueles anos de frustração com o balde imperfeito haviam sido, na verdade, uma preparação espiritual profunda para este momento crucial. Segunda parte. O confronto entre duas formas opostas de sabedoria. O mestre principal do mosteiro, um homem impressionante de 62 anos chamado Buko Kokushi, era uma lenda viva no mundo budista japonês. Sua memória fotográfica podia armazenar e recitar qualquer sutra na íntegra. Ele dominava pelo menos 7 línguas antigas diferentes,
Podia explicar as interpretações mais sutis e contraditórias dos ensinamentos filosóficos, e era capaz de debater por 12 horas seguidas sobre questões como a natureza fundamental da realidade, sem jamais repetir um argumento ou perder o fio lógico do raciocínio. Ao redor dele, como planetas orbitando um sol de conhecimento, dezenas de monges especialistas competiam constantemente para demonstrar suas próprias erudições espirituais impressionantes. Era um ambiente onde o valor pessoal se media pela capacidade de citar textos sagrados de memória, pela habilidade de construir argumentações filosoficamente impecáveis, pela sofisticação das interpretações doutrinárias apresentadas. Buko observou aquela mulher simples com uma mistura de curiosidade genuína e ceticismo protetor. Havia dedicado 43 anos de sua vida ao estudo intensivo dos mistérios budistas mais elevados. Conhecia pessoalmente os maiores mestres da época. Havia debatido com os filósofos mais brilhantes de 3 países diferentes. Possuía uma biblioteca pessoal com mais de 1000 textos raros e preciosos sobre espiritualidade oriental. E então aconteceu algo que ninguém presente jamais esqueceria pelo resto de suas vidas. Buko, movido por uma curiosidade que ele mesmo não conseguia explicar completamente, decidiu testar aquela mulher estranha que havia ousado interromper um debate de altíssimo nível intelectual. Sua voz ecoou pelo templo com a autoridade de décadas de estudo rigoroso. Se realmente deseja participar desta discussão sobre os aspectos mais elevados da sabedoria búdica, então responda com precisão acadêmica esta questão fundamental. Qual é exatamente a natureza da mente búdica original, conforme descrita no Sutra do Lótus? Como ela se manifesta além das limitações das palavras e conceitos convencionais? E cite pelo menos 3 textos clássicos diferentes que apoiem sua interpretação, com referências específicas aos capítulos relevantes. Os 1000 monges presentes sorriram com uma superioridade quase unânime. Era uma pergunta que exigia no mínimo 15 anos de estudo dedicado, conhecimento profundo das escrituras mais complexas, familiaridade com debates históricos entre diferentes escolas de pensamento e capacidade de articulação filosófica extremamente refinada. Claramente aquela mulher simples e sem educação formal seria brutalmente humilhada e finalmente aprenderia qual era seu lugar adequado na hierarquia social e espiritual. Mas o que Chiyono fez em seguida foi tão inesperadamente simples e pareceu genial para alguns e completamente inadequado para outros. Em poucos instantes, vocês vão descobrir como ela transformou sua maior fraqueza aparente em sua maior força real, e como vocês podem fazer exatamente a mesma coisa quando se sentirem atacados pela arrogância intelectual de pessoas que confundem informação acumulada com sabedoria genuína. Esta dor que vocês carregam de se sentirem constantemente inadequados diante de pessoas supostamente mais cultas ou sofisticadas não é exclusivamente de vocês. Chiyono carregou essa mesma ferida emocional durante anos e anos, cada manhã subindo aquela montanha, com seu balde visivelmente imperfeito, sentindo-se internamente quebrada e inadequada para os desafios básicos da existência. Quantos de vocês foram subestimados pelos próprios familiares, tratados como menos inteligentes por professores impacientes ou diminuídos por colegas de trabalho que se consideram superiores? Vocês sabem exatamente quem são essas pessoas em suas vidas. Em vez de tentar responder à pergunta complexa, usando palavras eruditas que não faziam parte de seu vocabulário natural, em vez de tentar impressionar com conhecimentos que ela não possuía, em vez de fingir uma sofisticação intelectual que seria imediatamente reconhecida como falsa, Chiyono fez algo revolucionário na sua simplicidade. Ela se aproximou lentamente do centro do círculo onde os monges estavam sentados, colocou cuidadosamente seu balde rachado no chão de madeira polida e o inclinou levemente para um lado. A água limpa e transparente começou imediatamente a vazar através das múltiplas fissuras, caindo gota por gota no silêncio absoluto do templo sagrado. O som suave e rítmico da água escorrendo foi literalmente a única resposta que ela ofereceu à pergunta academicamente complexa. Os monges ficaram visivelmente confusos
e alguns claramente irritados. Onde estavam as citações de sutras exigidas? Onde estava a demonstração de conhecimento das escrituras sagradas? Onde estavam as referências aos textos clássicos e as interpretações históricas aprovadas? Onde estava qualquer tipo de resposta que fizesse sentido dentro dos padrões acadêmicos estabelecidos para discussões espirituais sérias? Buko franziu a testa com desaprovação evidente e insistiu com uma voz que misturava autoridade e impaciência crescente. Isso não constitui uma resposta adequada aos padrões de nossa tradição intelectual. Preciso de explicações claras e fundamentadas, demonstrações de conhecimento verificável, argumentações lógicas que possam ser analisadas e debatidas por especialistas competentes. Respirem fundo comigo mais uma vez, bem devagar, e sintam como é profundamente libertador não precisar explicar tudo intelectualmente, não ter que provar valor pessoal através de conhecimento acadêmico acumulado, não ser obrigados a impressionar outras pessoas com sofisticação verbal que não representa quem vocês realmente são no fundo do coração. Chiono havia descoberto algo que décadas de estudo teórico não conseguem ensinar a ninguém. Havia encontrado uma forma de comunicação que transcendia completamente as limitações da linguagem conceitual, que tocava diretamente a experiência vivida, ao invés de ficar apenas na superfície das ideias abstratas. Ela permaneceu em silêncio por alguns minutos longos, observando a água continuar vazando naturalmente através das rachaduras de seu balde, criando pequenas poças que refletiam a luz suave que entrava pelas janelas de papel do templo. Quando finalmente falou, sua voz era tão simples e direta que cortou através de todas as complexidades filosóficas como uma lâmina afiada atravessando seda delicada. Reverendo Mestre, durante 7 anos inteiros tentei obsessivamente consertar este balde rachado. Queria desesperadamente que ele fosse perfeito como todos os outros, que retivesse toda a água sem desperdiçar uma única gota preciosa. Mas esta manhã, observando a água vazar mais uma vez, finalmente compreendi algo que mudou completamente minha perspectiva. A rachadura não é um defeito que precisa ser corrigido. É o caminho através do qual a água encontra sua liberdade natural. Um murmúrio de surpresa e confusão percorreu o templo como uma onda suave. Alguns monges riram discretamente. Outros pareciam genuinamente irritados com aquela simplicidade que não seguia nenhuma das regras estabelecidas para debates intelectuais sérios. Mas alguns corações mais sensíveis e menos endurecidos pela arrogância acadêmica começaram a sentir algo diferente. Uma qualidade de presença na mulher simples que tocava lugares profundos que anos de estudo teórico jamais conseguiram alcançar. Imaginem vocês mesmos daqui a 6 meses, aplicando essa sabedoria revolucionária em suas próprias vidas. Visualizem claramente a expressão facial da pessoa que mais os subestimou quando vocês demonstrarem que força autêntica não vem de tentar impressionar ninguém, mas de aceitar completamente quem vocês são, rachaduras e tudo mais. Como será sentir essa liberdade interior que não depende da aprovação ou validação de nenhuma autoridade externa? Mas Buko, ainda não completamente convencido de que estava testemunhando algo genuinamente profundo, ao invés de apenas ingenuidade espiritual, decidiu apresentar uma segunda questão ainda mais academicamente desafiadora. Sua voz ecoou pelo templo com uma autoridade acumulada ao longo de décadas de estudo rigoroso. Muito bem. Se insiste nessa abordagem não convencional, então explique com precisão doutrinária a diferença fundamental entre sabedoria convencional e sabedoria última, conforme classificada no sistema Abhidharma, relacionando especificamente com os ensinamentos sobre os 2 tipos distintos de vacuidade e citando pelo menos 5 comentários clássicos que sustentem sua interpretação. Novamente, os 1000 monges aguardaram com expectativa quase sádica pela inevitável humilhação intelectual daquela mulher simples que havia ousado desafiar a supremacia de suas erudições espirituais impressionantes. A pergunta era ainda mais complexa que a anterior, exigindo conhecimento especializado que levava décadas para ser dominado adequadamente. Mas o verdadeiro teste de sabedoria ainda estava por vir. O que aconteceu nos minutos seguintes
Revelaria de uma vez por todas a diferença abismal entre conhecimento intelectual acumulado na mente e sabedoria autêntica integrada na própria experiência de vida diária. Terceira parte. A revelação que abalou os alicerces da arrogância intelectual. Neste momento absolutamente crucial da história, Tiono teve que fazer uma escolha que determinaria não apenas o rumo de sua própria existência, mas influenciaria a compreensão espiritual de milhares de pessoas por gerações futuras. Ela podia tentar impressionar aqueles homens eruditos usando palavras emprestadas de tradições que não eram suas, conceitos memorizados sem compreensão vivida, ou podia permanecer completamente fiel à sua experiência direta e autêntica da verdade descoberta através de anos de convivência íntima com a imperfeição. A decisão corajosa que ela tomou mudou não apenas sua própria vida de forma irreversível, mas vai mudar profundamente a vida de vocês também quando aprenderem a aplicar os mesmos princípios em suas situações pessoais de confronto com a arrogância intelectual. Ela se dirigiu calmamente até o poço de pedra que ficava no centro do pátio do templo, encheu completamente seu balde rachado com água cristalina e retornou para o centro do círculo, onde os 1000 monges aguardavam com curiosidade crescente, misturada com ceticismo protetor. Enquanto a água vazava abundantemente através das múltiplas fissuras, criando um som suave e constante, como uma música natural, ela começou a falar com uma simplicidade tão profunda que cortava através de todas as complexidades filosóficas, como luz cortando através de névoa densa. A resposta de Tiono foi tão completamente inesperada que alguns monges literalmente pararam de respirar por vários segundos, como se o tempo tivesse se suspendido temporariamente no interior sagrado do templo. Mestre Buko, este balde rachado ensina tudo o que alguém precisa compreender sobre os 2 tipos de sabedoria que o Senhor mencionou. A sabedoria convencional gasta energia tentando consertar, controlar, reter, melhorar constantemente. A sabedoria última simplesmente permite, aceita, deixa fluir naturalmente. Só entre nós, numa conversa íntima de coração para coração, quantos de vocês já fingiram compreender algo complexo apenas para não passar a vergonha social de admitir ignorância diante de pessoas que pareciam mais cultas ou sofisticadas? Levantem a mão mentalmente, porque somos definitivamente a maioria absoluta nesta situação. Tiono havia escolhido conscientemente o caminho completamente oposto. A coragem extraordinária da não sabedoria assumida, a humildade revolucionária da ignorância consciente e orgulhosa. Durante todos estes 7 anos, ela continuou com uma voz que ganhava confiança a cada palavra pronunciada. Tentei obsessivamente fazer este balde funcionar exatamente como todos os outros baldes perfeitos que via outras pessoas usando. Queria desesperadamente que ele fosse impecável segundo padrões externos impostos pela sociedade, mas a água, que é minha professora diária mais paciente e sábia, me ensinou algo revolucionário que nenhum livro jamais poderia explicar. A verdadeira perfeição não é a ausência total de rachaduras ou falhas, é a sabedoria de saber fluir graciosamente através das rachaduras que inevitavelmente existem. Um jovem monge de aproximadamente 30 anos, visivelmente tocado pela sinceridade genuína que irradiava de cada palavra de Tiono, interrompeu respeitosamente o silêncio contemplativo que havia se estabelecido no templo. Mas como exatamente isso se relaciona com os ensinamentos clássicos sobre a natureza da vacuidade, conforme descritos nas escrituras que estudamos há décadas? Tiono sorriu pela primeira vez desde que havia chegado ao templo naquela manhã, um sorriso tão naturalmente radiante que iluminou seu rosto simples, com uma beleza que transcendia completamente qualquer padrão convencional de atratividade física. A vacuidade sobre a qual vocês leram em centenas de textos diferentes não é um conceito filosófico abstrato para ser compreendido apenas intelectualmente através de análises acadêmicas sofisticadas. É exatamente esta capacidade natural que a água demonstra constantemente, de não se agarrar desesperadamente ao balde que a contém, de não resistir às fissuras que encontra, de fluir sem apego através de qualquer forma que receba. As palavras ecoaram pelo interior sagrado do templo,
com uma autoridade espiritual que não provinha de livros memorizados ou debates acadêmicos vencidos, mas de anos e anos de observação silenciosa e paciente, de aceitação gradual e dolorosa, de sabedoria autêntica extraída diretamente da experiência diária mais simples e aparentemente insignificante. Sintam essa diferença profunda agora, enquanto escutam. Como é completamente diferente ouvir verdade genuína, que foi vivida no próprio corpo e alma, ao invés de conhecimento repetido, que foi apenas memorizado na mente. Como toca um lugar muito mais profundo dentro de vocês, onde residem suas próprias experiências pessoais de quebra, reconstrução, aceitação forçada e sabedoria conquistada através do sofrimento transformado. Mas o que aconteceu imediatamente depois deixou todos os presentes em um estado de choque emocional que ninguém estava preparado para enfrentar. Buko Kokushi, o mestre erudito que conhecia literalmente milhares de sutras sagrados de memória perfeita, que havia debatido com os filósofos mais brilhantes de sua época, que possuía uma reputação internacional como uma das maiores autoridades em budismo teórico, começou a chorar. Não eram lágrimas de humilhação intelectual ou derrota acadêmica, mas lágrimas profundas de reconhecimento espiritual genuíno, como se algo que estivera adormecido em seu coração por décadas tivesse finalmente despertado através da simplicidade revolucionária de uma mulher sem educação formal. Quantos anos da minha vida inteira dediquei ao estudo obsessivo sobre a natureza da água, disse ele com uma voz embargada pela emoção que não conseguia mais controlar, lendo tratados complexos sobre fluidez e adaptabilidade, memorizando analogias elaboradas sobre rios e oceanos, debatendo interpretações sofisticadas sobre símbolos aquáticos nas escrituras, e nunca, nem uma única vez, realmente aprendi o que a própria água estava tentando me ensinar quando vaza naturalmente de um balde rachado. Chiono havia conseguido algo que décadas de educação intelectual rigorosa não conseguiram proporcionar. Ela havia tocado diretamente a experiência vivida, ao invés de ficar apenas na superfície das ideias abstratas. Havia conectado a sabedoria com a vida real, ao invés de mantê-la isolada em teorias acadêmicas. Podem sentir raiva agora, e essa raiva é completamente justa e apropriada. Raiva de quantas vezes foram feitos para se sentirem inadequados ou inferiores por pessoas que confundem sistematicamente informação acumulada com sabedoria autêntica, que usam conhecimento como arma de dominação social, ao invés de ferramenta de compreensão genuína. Podem ser completamente vulneráveis aqui neste espaço seguro, podem mostrar suas próprias rachaduras sem medo de julgamento ou crítica. Um por um, como dominós caindo em sequência harmoniosa, outros monges começaram a fazer perguntas completamente diferentes das habituais discussões acadêmicas sobre textos antigos e interpretações históricas. As perguntas agora brotavam diretamente de suas experiências pessoais de sofrimento, de suas próprias rachaduras internas não aceitas, de suas imperfeições humanas negadas ou reprimidas. Como posso finalmente parar de tentar obsessivamente consertar minha tendência natural à ansiedade? Perguntou um monge de meia-idade que havia passado 20 anos lutando contra sua própria natureza emocional. Como posso aceitar genuinamente minha tendência constante à distração durante as práticas de meditação? Questionou outro que se sentia constantemente culpado por não conseguir manter a mente perfeitamente focada. Como posso encontrar paz real com minha natureza emocional intensa, ao invés de tentar reprimi-la através de disciplina espiritual rígida? Disse um terceiro que havia negado seus sentimentos por décadas. Chiono respondeu a cada pergunta sincera, não com citações eruditas de autoridades antigas ou explicações filosóficas complexas, mas com analogias simples e práticas extraídas diretamente de sua experiência diária, convivendo intimamente com a água que vaza. A ansiedade é exatamente como água agitada num balde que está sendo balançado. Quanto mais tentamos desesperadamente acalmá-la através de esforço mental, mais violentamente agitada ela fica. A distração mental é como pequenas bolhas que aparecem naturalmente na água. Se não lutarmos contra elas, nem tentarmos controlá-las, elas aparecem e desaparecem por conta própria, sem causar perturbação duradoura.
A sabedoria que ela compartilhava não era teórica ou abstrata, mas profundamente prática e imediatamente aplicável às situações reais que cada pessoa enfrentava diariamente em suas lutas internas com imperfeições pessoais não aceitas. Quarta parte: a técnica revolucionária do balde quebrado e suas aplicações transformadoras. A técnica espiritual que Chiono desenvolveu involuntariamente através de 7 anos intensos de frustração diária, com seu balde visivelmente imperfeito, contém segredos práticos que podem transformar completamente a relação de vocês com qualquer dificuldade pessoal, limitação aparente ou situação que parece estar quebrada em suas vidas. A técnica do balde quebrado funciona através de princípios revolucionários que contradizem tudo o que a sociedade moderna ensina sobre sucesso, perfeição e auto-melhora. Por todos aqueles anos, Chiono havia tentado sistematicamente consertar as rachaduras usando os métodos mais variados possíveis. Barro úmido aplicado cuidadosamente sobre cada fissura, pedaços de tecido resistente amarrados firmemente ao redor das áreas problemáticas, folhas grandes e flexíveis coladas com resina natural, até mesmo tentativas de substituir completamente as partes mais danificadas do balde. Todos os métodos falhavam consistentemente. A água sempre encontrava um jeito de vazar através de rachaduras novas ou antigas, criando uma sensação constante de inadequação pessoal e falha na tarefa mais básica de transportar a água da fonte até sua casa. Até que numa noite específica de lua cheia, depois de um dia particularmente exaustivo, carregando água para sua família, o balde finalmente se quebrou completamente e irreparavelmente em suas mãos. Em vez do desespero total que ela esperava sentir, algo completamente inesperado aconteceu em sua consciência. Uma sensação profunda de liberdade e alívio, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Pela primeira vez em 7 anos, ela não precisava mais gastar energia mental preciosa tentando controlar o que era fundamentalmente incontrolável. A água poderia fluir completamente livre e ela encontraria outras formas criativas de transportá-la. Este momento presente agora é literalmente o momento de virada de vocês. Sintam isso acontecendo dentro de seus corações enquanto escutam estas palavras. Algo fundamental está se transformando na forma como vocês enxergam suas próprias rachaduras pessoais, suas limitações aparentes, suas imperfeições que sempre tentaram esconder ou consertar desesperadamente. A aplicação moderna da técnica do balde quebrado é absolutamente revolucionária para qualquer pessoa que vive na pressão constante de tentar ser perfeita. Quando sentirem sobrecarga mental devastadora, quando os pensamentos estiverem girando em círculos obsessivos sem parar, não tentem mais consertar ou organizar todos os pensamentos de uma vez como se fossem peças de um quebra-cabeças complexo. Em vez disso, observem eles vazando naturalmente através de sua consciência, como água fluindo através de fissuras, sem resistência e sem apego desesperado. Quando sentirem ansiedade subindo pelo peito como uma onda avassaladora, não lutem mais contra ela como se fosse um inimigo que precisa ser derrotado através de força de vontade. Permitam que ela flua completamente através de vocês, como água que não se agarra nem resiste ao recipiente que a contém temporariamente, sabendo que toda emoção tem um ciclo natural de aparecimento e dissolução. Isso funciona de forma extraordinária numa reunião de trabalho difícil ou confronto pessoal desafiador. Em vez de tentarem provar competência através de palavras impressionantes que não representam quem vocês realmente são, permitam que sua autenticidade simples e genuína seja sua maior fonte de força inabalável. Aquela pessoa arrogante no escritório que sempre tenta diminuir vocês através de superioridade intelectual falsa. Chiono teria respondido com presença serena e centrada, ao invés de entrar no jogo destrutivo do ego competitivo. A diferença entre a vida nas redes sociais e a sabedoria real da vida cotidiana fica cristalina através desta perspectiva. Nas redes sociais, as pessoas gastam energia enorme tentando apresentar versões editadas e consertadas de si mesmas, escondendo cuidadosamente todas as rachaduras e imperfeições atrás de filtros e poses estudadas.
Na sabedoria real da existência autêntica, descobrimos beleza genuína e força espiritual exatamente nas próprias rachaduras assumidas com coragem, na vulnerabilidade consciente compartilhada com honestidade. Sempre que sentirem aquele aperto familiar no peito, essa sensação horrível de inadequação que aparece quando são comparados com pessoas que parecem ter tudo sob controle perfeito, lembrem imediatamente de Tiono e seu balde rachado gotejando água ao sol da manhã. O som suave de água caindo será seu lembrete auditivo de que imperfeição não é sinônimo de falha pessoal, mas portal direto para a liberdade interior que não depende de aprovação externa. Quantos de vocês gastam quantidades enormes de energia mental preciosa tentando desesperadamente esconder suas vulnerabilidades mais profundas de outras pessoas? Tentando constantemente parecer que têm tudo sob controle, quando por dentro se sentem vazando confiança, alegria e serenidade, como água escorrendo de balde rachado. Tiono descobriu através de experiência direta que vulnerabilidade assumida conscientemente é infinitamente mais poderosa que qualquer máscara de perfeição artificialmente mantida. Não se trata absolutamente de desistir de crescimento pessoal ou desenvolvimento espiritual autêntico. Trata-se de crescer organicamente a partir da aceitação amorosa de si mesmo, não da rejeição crítica e impiedosa de quem vocês são neste momento. É como uma planta que encontra força para crescer exatamente através das fissuras aparentemente impossíveis no concreto, descobrindo poder precisamente onde parece haver apenas limitação e obstáculo. Visualizem claramente como será acordar numa manhã sem carregar mais o peso psicológico devastador de ter que ser perfeitos para serem dignos de amor, aceitação e respeito. Como será entrar numa sala cheia de pessoas sem a ansiedade constante de ter que provar valor pessoal através de performance intelectual ou social impressionante? Como será amar outras pessoas e permitir ser amados com todas as rachaduras visíveis, sem máscaras proteção nem fachadas defensivas? A técnica se espalhou de forma completamente orgânica pela região montanhosa ao redor do templo, não através de livros escritos ou palestras formais, mas através do exemplo silencioso de pessoas que começaram a viver com aceitação genuína de suas próprias imperfeições. E, paradoxalmente, essa aceitação as tornou infinitamente mais eficazes e realizadas em suas responsabilidades diárias práticas. Um comerciante que havia falido 3 vezes seguidas procurou Tiono pedindo conselhos para reconstruir seus negócios de forma mais sólida e duradoura. Em vez de dar sugestões técnicas sobre estratégias comerciais ou análises de mercado, ela simplesmente o convidou para observar como a água sempre encontra seu caminho natural, contornando obstáculos sem forçar passagem, preenchendo espaços vazios sem pressa desnecessária, adaptando-se a qualquer recipiente sem perder sua natureza essencial. Ele aprendeu a construir empreendimentos baseados em necessidades reais das pessoas, ao invés de ambições forçadas pelo ego, a fluir ao redor de dificuldades econômicas sem resistência destrutiva, a preencher nichos de mercado naturalmente sem competição agressiva. Seus novos negócios prosperaram porque estavam alinhados com princípios naturais, ao invés de estratégias artificiais. Uma mãe chegou ao templo chorando desesperadamente, porque não conseguia ser a mãe perfeita, que achava que deveria ser segundo padrões sociais impossíveis. Seus filhos eram agitados, ela perdia a paciência constantemente. A casa vivia em desordem relativa, e ela se sentia uma completa falha maternal todos os dias. Tiono a levou para observar seu balde rachado durante uma tarde inteira completa, em silêncio contemplativo. No final daquelas horas de observação silenciosa, a mulher compreendeu intuitivamente que tentar ser mãe perfeita segundo expectativas externas estava na verdade impedindo-a de ser uma boa mãe segundo suas capacidades naturais e limitações reais. Suas imperfeições assumidas conscientemente seriam um presente muito melhor para seus filhos do que perfeição fingida que eventualmente sempre desmorona sob pressão. Seus filhos merecem testemunhar vocês, sendo fortes de forma autêntica, não fingindo ser invencíveis através de máscaras que consomem energia vital preciosa.
Merecem ver como pessoas reais lidam construtivamente com dificuldades reais através de sabedoria prática, não através de fachadas que sempre acabam caindo nos momentos mais críticos. Permitam-se sentir a beleza profunda desta descoberta revolucionária que está acontecendo dentro de vocês neste exato momento. Vocês não precisam se tornar pessoas fundamentalmente diferentes para serem dignas de amor incondicional, respeito genuíno e sucesso autêntico. Precisam apenas parar de desperdiçar energia vital, lutando contra aspectos de si mesmos que fazem parte de sua natureza humana básica. Quinta parte: a revolução silenciosa que transformou uma região inteira. Nos meses que se seguiram ao encontro histórico no templo Shofuku-ji, algo extraordinário e completamente inesperado começou a acontecer em toda a região montanhosa ao redor. A história de Chiyono e sua sabedoria do balde rachado se espalhou organicamente de aldeia em aldeia, não através de propaganda organizada ou campanhas missionárias, mas através da transformação visível que estava acontecendo nas vidas das pessoas que aplicavam seus ensinamentos simples. Pessoas comuns, trabalhadores rurais, artesãos locais, comerciantes pequenos, começaram a procurar Chiyono, não para debates filosóficos elaborados ou discussões teológicas complexas, mas para aprender na prática como viver com paz interior profunda, mesmo enfrentando as dificuldades práticas inevitáveis da existência cotidiana. Uma viúva idosa que havia perdido o marido após 40 anos de casamento chegou completamente destroçada pela dor, sentindo-se como se sua própria vida tivesse se quebrado irreparavelmente junto com a morte do companheiro. Não conseguia mais encontrar propósito ou significado em continuar vivendo sozinha. Chiyono simplesmente sentou ao lado dela em silêncio durante horas, observando juntas a água vazar suavemente do balde rachado. Lentamente, através daquela observação contemplativa silenciosa, a mulher começou a compreender que sua dor não era um defeito que precisava ser consertado ou uma fraqueza que deveria ser superada rapidamente. Era a água da vida fluindo através das rachaduras que a perda havia criado em seu coração. E através dessas mesmas rachaduras poderia fluir uma compaixão mais profunda por outras pessoas que também estavam sofrendo. Ela se tornou uma cuidadora natural na comunidade, oferecendo presença silenciosa e compreensão genuína para outras pessoas, passando por perdas similares. Sua própria dor transformada se tornou fonte de cura para dores alheias, exatamente como água que vaza de um recipiente pode nutrir plantas que crescem ao redor. Um jovem que havia falhado repetidas vezes em exames para se tornar funcionário do governo imperial chegou completamente desmoralizado, sentindo-se um fracasso total diante das expectativas familiares e sociais. Havia estudado obsessivamente por anos, memorizando textos clássicos, praticando caligrafia até suas mãos doerem, mas sempre falhava nas provas finais por ansiedade paralisante. Chiyono o ensinou a observar como a água nunca força a passagem através de obstáculos sólidos, mas sempre encontra caminhos alternativos, às vezes criando rotas completamente novas e inesperadas. Ele parou de tentar se encaixar num molde profissional que não era adequado para sua natureza, e em vez disso começou a ensinar crianças da aldeia, descobrindo um talento natural que havia sido ignorado por estar focado obsessivamente numa única possibilidade de sucesso. Suas aulas se tornaram famosas na região pela criatividade e eficácia, e eventualmente ele foi convidado para ensinar em escolas de cidades maiores. O que parecia ser fracasso se revelou redirecionamento para um caminho mais alinhado com seus dons naturais. Quantos de vocês estão desperdiçando energia vital preciosa tentando se encaixar em moldes profissionais, relacionais ou sociais que simplesmente não são adequados para sua natureza autêntica? Tentando forçar passagem através de caminhos que criam resistência constante, ao invés de procurar rotas que fluem naturalmente com seus talentos e inclinações genuínas. Um casal que estava à beira do divórcio, depois de 15 anos de casamento, procurou Chiyono porque não conseguiam mais se comunicar sem brigas constantes. Cada conversa se tornava uma competição para provar quem estava certo. Cada diferença de opinião se transformava em guerra de egos destrutiva.
Ambos tentavam constantemente consertar o outro, mudar aspectos da personalidade do parceiro que consideravam inadequados ou irritantes. Chiyono os ensinou a observar como dois riachos se encontram e se misturam sem perder suas características individuais, fluindo juntos, sem tentar controlar a direção ou velocidade um do outro. Eles aprenderam a aceitar diferenças fundamentais de temperamento, ao invés de tentar homogeneizar suas personalidades, a fluir ao redor de conflitos sem evitá-los nem intensificá-los desnecessariamente. O casamento não apenas se salvou, mas se tornou mais profundo e intimamente conectado do que jamais havia sido durante os primeiros anos de paixão romântica. A aceitação mútua das imperfeições criou espaço para uma intimidade autêntica, que não existia quando ambos tentavam apresentar versões idealizadas de si mesmos. Imaginem como seria transformar seus relacionamentos mais importantes através destes princípios. Parar de tentar mudar aspectos fundamentais das pessoas que amam e, em vez disso, aprender a dançar com suas diferenças como água dança ao redor de pedras num riacho. Permitir que conflitos naturais fluam através do relacionamento sem resistência nem dramatização excessiva. O balde rachado se tornou um símbolo poderoso em toda a região montanhosa, não de falha pessoal ou inadequação social, mas de honestidade corajosa, de beleza descoberta na imperfeição assumida, de força espiritual extraída da vulnerabilidade conscientemente abraçada. Pessoas começaram a manter baldes rachados em suas casas como lembretes visuais de que perfeição não é pré-requisito para uma vida significativa e realizada. Artistas locais começaram a criar peças cerâmicas intencionalmente rachadas, celebrando fissuras como elementos de beleza ao invés de defeitos a serem escondidos. Poetas compuseram versos sobre água vazando como metáfora para lágrimas que curam, para a vulnerabilidade que fortalece, para a quebra que permite renascimento. A revolução silenciosa não acontecia através de confronto agressivo com estruturas sociais estabelecidas, mas através de exemplo pessoal transformado. Quando vocês começarem a viver com aceitação genuína de suas próprias rachaduras internas, automaticamente darão permissão tácita para outras pessoas ao redor fazerem exatamente a mesma coisa. Esta é a diferença fundamental entre mudança forçada externamente e transformação orgânica que brota de dentro para fora. A primeira sempre cria resistência defensiva e eventualmente falha porque vai contra a natureza humana básica. A segunda se espalha naturalmente como ondas concêntricas num lago, porque toca algo genuíno e universal que existe adormecido em todas as pessoas. Comerciantes passaram a ser mais honestos sobre limitações de seus produtos ao invés de tentar vender perfeição impossível. Professores começaram a admitir quando não sabiam respostas ao invés de fingir conhecimento enciclopédico. Líderes comunitários se tornaram mais acessíveis ao mostrar suas próprias vulnerabilidades humanas, ao invés de manter fachadas de autoridade infalível. A comunidade inteira se tornou mais humana, mais conectada, mais autêntica. Paradoxalmente, ao parar de tentar ser perfeita, a região se tornou um modelo de harmonia social que atraía visitantes de províncias distantes querendo compreender o segredo daquela paz coletiva incomum. Sexta parte. O confronto final e a vitória definitiva da simplicidade sobre a arrogância. 6 meses após o encontro inicial que havia mudado sua vida para sempre, Chiyono foi formalmente convidada a retornar ao templo Shofuku-ji para um debate público com os maiores eruditos budistas de todo o Japão. A notícia de seus ensinamentos revolucionários havia se espalhado até a capital imperial, causando controvérsia entre autoridades religiosas tradicionais que se sentiam ameaçadas por uma abordagem tão radicalmente simples para questões que eles consideravam complexas por natureza. O confronto final seria testemunhado por mais de 2.000 monges, professores universitários, filósofos profissionais e até mesmo representantes oficiais da corte imperial que queriam avaliar pessoalmente se aquela mulher sem educação formal realmente possuía sabedoria genuína ou era apenas uma curiosidade temporária sem substância real. Buko Kokushi,
O mestre erudito que havia sido profundamente tocado pelo primeiro encontro, mas que agora enfrentava a pressão política intensa de superiores hierárquicos, preparou as perguntas mais desafiadoras possíveis. Ele havia passado meses estudando com outros especialistas para criar argumentações que seriam impossíveis de responder sem conhecimento acadêmico formal extensivo. Quando Tiono chegou ao templo naquela manhã decisiva, carregando o mesmo balde rachado, que agora se tornara famoso em toda a região, a atmosfera estava carregada de tensão competitiva e expectativa dramática. 2.000 homens que haviam dedicado suas vidas inteiras ao estudo intelectual aguardavam ansiosamente para ver se uma mulher simples poderia realmente sustentar sua reputação diante do escrutínio mais rigoroso possível. O primeiro desafio veio de um professor universitário especializado em filosofia comparativa. Se aceita a imperfeição como caminho espiritual válido, como distingue entre sabedoria autêntica e mera ignorância disfarçada. Se todas as rachaduras são igualmente válidas, como evita o relativismo moral, onde qualquer comportamento se torna justificável. Prove que sua abordagem não é simplesmente anti-intelectualismo mascarado de espiritualidade. Os 2.000 homens presentes se inclinaram para a frente em silêncio absoluto. Esta era a armadilha lógica perfeita, cuidadosamente elaborada durante meses de preparação. Ou Tiono cairia no relativismo simplório que invalidaria todos os seus ensinamentos, ou seria forçada a usar exatamente o tipo de argumentação filosófica complexa que ela parecia conscientemente evitar. Mais uma vez, em vez de tentar responder através de palavras elaboradas ou conceitos abstratos, ela usou ação direta e analogia concreta. Dirigiu-se calmamente até uma mesa, onde estavam dispostos diversos recipientes. Pegou 2 baldes completamente diferentes, um artesanalmente perfeito e novo, outro visivelmente quebrado em múltiplos pedaços que mal se mantinham unidos. Encheu o primeiro com água cristalina, que permaneceu completamente contida, sem vazar uma única gota. Tentou encher o segundo, e obviamente toda a água se espalhou imediatamente pelo chão de madeira, em múltiplas direções. A demonstração visual falava mais claramente que qualquer explicação verbal poderia conseguir. A sabedoria, disse ela, dirigindo-se diretamente ao professor que havia feito a pergunta. Não é questão de escolher entre o balde perfeito e o completamente quebrado, como se fossem igualmente adequados para todas as situações. É compreender intuitivamente quando usar cada um segundo as necessidades específicas do momento presente. Para transportar água eficientemente, preciso do recipiente que funciona adequadamente. Para ensinar sobre desapego e fluidez, preciso do que se quebra naturalmente. A ignorância seria tentar usar o completamente quebrado para carregar água ou o rigidamente perfeito para demonstrar flexibilidade. Agora vem a parte que nenhum registro histórico oficial jamais documentou completamente sobre este confronto que se tornou lendário. O silêncio que se seguiu à demonstração não foi de confusão intelectual ou desapontamento crítico, mas de reconhecimento coletivo profundo e transformador. 2.000 homens que haviam dedicado suas existências inteiras ao acúmulo de conhecimento teórico finalmente compreenderam visceralmente a diferença abismal entre informação sobre a verdade e vivência direta da verdade. O segundo desafio veio de um monge zen de alta graduação hierárquica. Se sua abordagem é realmente superior aos métodos tradicionais de desenvolvimento espiritual, demonstre sua eficácia curando alguém que os métodos convencionais falharam em ajudar. Prove através de resultados práticos que simplicidade produz transformações mais profundas que disciplina rigorosa combinada com estudo intensivo. Tiono olhou ao redor do vasto salão repleto de rostos masculinos tensos pela competição intelectual, e seus olhos se fixaram num jovem monge sentado nos fundos, claramente sofrendo de depressão severa que nenhum tratamento espiritual tradicional havia conseguido aliviar. Ela se dirigiu diretamente até ele, ignorando completamente os 2.000 observadores, e disse simplesmente: "Venha comigo até o poço por alguns minutos. Traga seu próprio balde, qualquer um que escolher. Vamos apenas observar água juntos,
sem conversar sobre filosofia ou técnicas espirituais. Apenas presença silenciosa, com água sendo água. Os 15 minutos que se seguiram foram de silêncio total absoluto. 2.000 homens observaram uma mulher simples e um jovem deprimido sentados lado a lado, junto ao poço de pedra, olhando água vazar suavemente de um balde rachado sob o sol suave da manhã. Nenhuma palavra foi pronunciada, nenhuma instrução técnica foi dada, nenhuma doutrina foi explicada. Quando retornaram ao salão principal, a transformação no rosto do jovem monge era visível para qualquer pessoa presente. Não uma cura milagrosa dramática, mas uma qualidade diferente de presença, um relaxamento facial que não existia antes, uma aceitação serena de sua própria melancolia natural, ao invés de luta desesperada contra ela. Pela primeira vez em anos, ele falou publicamente: "Não compreendi intelectualmente o que aconteceu junto ao poço, mas algo dentro de mim parou de lutar contra minha própria tristeza. É como se eu tivesse permission para ser exatamente quem sou neste momento, triste e tudo mais, sem precisar me tornar alguém diferente para ser digno de paz interior." Buko Kokushi se levantou lentamente diante de toda a assembleia, caminhou até Chiyono e pela segunda vez se curvou profundamente diante dela, desta vez seguido imediatamente por todos os 2.000 homens presentes. "Mestra", disse ele com uma voz que carregava décadas de humildade conquistada através do reconhecimento de seus próprios limites, "todos nós pedimos perdão coletivamente por nossa arrogância intelectual sistemática. Passamos décadas inteiras estudando obsessivamente sobre água, sem jamais realmente observar água fluindo. Lemos milhares de textos sobre simplicidade, sem jamais praticar simplicidade autêntica. Debatemos incessantemente sobre aceitação, sem jamais aceitar nossa própria natureza humana básica. A senhora nos ensinou mais em 15 minutos de presença silenciosa do que conseguimos aprender em 40 anos de análises filosóficas elaboradas. O que aconteceu depois mudou definitivamente a história do budismo japonês e influenciou a espiritualidade oriental por séculos futuros. Chiyono não se tornou uma professora no sentido hierárquico tradicional. Não fundou nenhuma escola formal de pensamento, não escreveu tratados doutrinários, não estabeleceu linhagem sucessória de discípulos autorizados. Ela simplesmente continuou vivendo sua vida cotidiana simples, carregando água, cuidando de sua família, mantendo sua pequena horta, mas agora com uma diferença qualitativa fundamental. Monges de todo o país começaram a fazer peregrinações não para receber ensinamentos verbais elaborados, mas para observar como ela vivia cada momento ordinário com presença totalmente integrada. Eles aprendiam através de imitação silenciosa, ao invés de instrução intelectual. Observavam como ela carregava água sem pressa nem atraso, como cozinhava vegetais com atenção total, mas sem ansiedade perfeccionista, como conversava com vizinhos sem tentar impressionar nem convencer, como lidava com dificuldades práticas sem drama desnecessário, nem resignação passiva. Vocês não estão sozinhos nesta jornada revolucionária de descobrir força autêntica na vulnerabilidade conscientemente assumida. Somos uma família espiritual aqui. Compreendemos intimamente uns aos outros através de experiências similares de quebra e reconstrução. Juntos, somos infinitamente mais fortes que qualquer arrogância intelectual individual que tenta nos fazer sentir inadequados ou inferiores. E vocês, como vão aplicar concretamente esta sabedoria na próxima segunda-feira de manhã, quando o chefe autoritário tentar intimidá-los através de conhecimento técnico que não possuem? Como vão usar isso construtivamente quando a sogra crítica tentar diminuí-los através de comparações com outras pessoas supostamente mais bem-sucedidas? Como vão lembrar consistentemente que suas rachaduras pessoais são fontes potenciais de sabedoria genuína, não motivos para vergonha ou auto-rejeição destrutiva? Sétima parte. A revolução silenciosa que continua transformando vidas hoje. Nos anos que se seguiram ao confronto histórico no templo, algo extraordinário continuou se espalhando organicamente por todo o Japão e eventualmente influenciou tradições espirituais em países vizinhos. A abordagem de Chiyono não se tornou uma religião formal nem uma escola filosófica estabelecida.
mas sim uma forma de viver que pessoas comuns podiam aplicar imediatamente em suas circunstâncias pessoais específicas. Comerciantes passaram a conduzir negócios com honestidade sobre limitações de produtos, ao invés de tentar vender perfeição impossível, que inevitavelmente desapontava clientes. Professores começaram a admitir ignorância quando não sabiam respostas, ao invés de fingir conhecimento enciclopédico que criava distância artificial com estudantes. Líderes comunitários se tornaram mais acessíveis e eficazes ao mostrar suas próprias vulnerabilidades humanas, ao invés de manter fachadas de autoridade infalível que ninguém conseguia realmente se conectar. Uma tradição silenciosa começou a se formar ao redor de baldes intencionalmente rachados, mantidos como lembretes visuais em casas, templos, escolas e oficinas artesanais. Não como objetos de adoração religiosa, mas como símbolos práticos de que perfeição não é pré-requisito para uma vida significativa, produtiva e profundamente realizada. Mestres artesãos desenvolveram técnicas de cerâmica que celebravam rachaduras como elementos de beleza genuína, ao invés de defeitos a serem escondidos através de esmaltes ou reparos. A arte japonesa do kintsugi, onde objetos quebrados são reparados com ouro líquido, que torna as cicatrizes mais belas que a peça original, teve suas origens filosóficas profundamente influenciadas pelos ensinamentos práticos de Chiyono. Poetas e escritores começaram a criar obras que celebravam imperfeição humana como fonte de beleza autêntica, ao invés de motivo para vergonha social. Teatros populares desenvolveram peças onde personagens principais eram pessoas comuns lidando com dificuldades reais através de sabedoria simples, ao invés de heróis idealizados realizando feitos impossíveis que ninguém conseguia se identificar. A influência se espalhou para áreas aparentemente não relacionadas com a espiritualidade. Médicos começaram a reconhecer que admitir limitações de conhecimento criava maior confiança de pacientes do que fingir certeza sobre diagnósticos complexos. Juízes descobriram que demonstrar processo de pensamento, incluindo dúvidas e incertezas, resultava em maior respeito por suas decisões do que proclamações autoritárias que não admitiam nuances. Agricultores aprenderam a trabalhar com características naturais de seus terrenos, incluindo áreas problemáticas, ao invés de tentar forçar uniformidade artificial que exigia energia constante para manter. Jardins se tornaram mais belos e sustentáveis quando incorporavam elementos irregulares e assimétricos que fluíam com topografia natural, ao invés de impor padrões geométricos rígidos. Mesmo relações familiares se transformaram quando pessoas pararam de tentar consertar aspectos fundamentais da personalidade de parentes e começaram a fluir ao redor de diferenças temperamentais, como água flui ao redor de pedras num riacho. Conflitos não desapareceram, mas se tornaram menos destrutivos e mais construtivos quando abordados com aceitação das limitações humanas, ao invés de expectativas perfeccionistas impossíveis. Crianças cresceram vendo adultos lidando honestamente com dificuldades, através de sabedoria prática, ao invés de esconder problemas atrás de fachadas de controle total. Isso criou uma geração mais resiliente emocionalmente, capaz de enfrentar seus próprios desafios futuros com maior equilíbrio e menos ansiedade perfeccionista paralisante. Imaginem como seria se nossa sociedade moderna aplicasse estes princípios sistemicamente. Políticos que admitissem limitações de conhecimento sobre questões complexas ao invés de fingir certeza sobre tudo. Empresários que fossem honestos sobre capacidades reais de produtos e serviços. Educadores que celebrassem diversidade de tipos de inteligência ao invés de forçar todos os estudantes através dos mesmos moldes padronizados. Profissionais de saúde mental que reconhecessem que algumas formas de sofrimento fazem parte da experiência humana básica e não precisam ser medicalizadas ou patologizadas automaticamente. Terapeutas que admitissem que não têm respostas para todos os problemas existenciais, mas podem oferecer presença compassiva durante processos naturais de crescimento através de dificuldades. Relacionamentos românticos, onde parceiros parassem de tentar se transformar mutuamente
em versões idealizadas e aprendessem a dançar criativamente com diferenças fundamentais de temperamento. Famílias onde imperfeições individuais fossem aceitas como contribuições únicas para a dinâmica coletiva, ao invés de problemas que precisam ser uniformizados através de pressão social. A sabedoria de Tiono continua sendo revolucionariamente relevante para desafios que enfrentamos no século XXI. Redes sociais, onde pessoas competem constantemente para apresentar versões editadas e artificialmente perfeitas de suas vidas, criando epidemias de inadequação e depressão comparativa. Culturas corporativas que exigem performance sobre-humana constante, sem admitir limitações naturais da condição humana. Sistemas educacionais que tratam crianças como máquinas de processamento de informação, ao invés de seres humanos complexos, com ritmos individuais de desenvolvimento emocional, intelectual e criativo. Pressões sociais para alcançar marcos de sucesso, padronizados, sem considerar diferenças de temperamento, circunstâncias familiares, recursos disponíveis ou valores pessoais autênticos. Sempre que se sentirem sobrecarregados pelas expectativas impossíveis do mundo moderno, lembrem visualmente do balde de Tiono vazando água tranquilamente ao sol matinal. Sempre que alguém tentar diminuí-los por não serem suficientemente sofisticados, cultos, bem-sucedidos ou perfeitos, segundo padrões externos arbitrários, lembrem de 2000 monges eruditos, curvando-se respeitosamente diante de uma mulher que teve coragem de permanecer autenticamente simples. Vocês carregam dentro de si exatamente a mesma sabedoria que ela descobriu através de anos de convivência forçada com imperfeição. Não precisam de mais informação teórica, mais técnicas complexas, mais validação de autoridades externas, mais certificações profissionais ou mais aprovação social para acessar essa fonte interior de força inabalável. Precisam apenas da coragem revolucionária de parar de lutar desesperadamente contra suas próprias rachaduras pessoais, tempo suficiente para descobrir que através delas flui naturalmente uma liberdade que não depende de circunstâncias externas nem opiniões alheias para existir plenamente. 8ª parte. O legado eterno da vulnerabilidade transformada em força. Décadas depois, quando Tiono já havia completado sua jornada terrena e retornado aos elementos naturais dos quais havia emergido, pessoas ainda faziam peregrinações silenciosas ao poço de pedra onde ela buscava água diariamente durante tantos anos. Não para venerar um local sagrado no sentido religioso tradicional, mas para lembrar visceralmente que o sagrado pode ser encontrado no completamente ordinário quando vivido com presença total e aceitação amorosa. A água do poço continuava fluindo com a mesma simplicidade natural que havia ensinado a Tiono seus segredos mais profundos. Visitantes chegavam carregando seus próprios baldes rachados, não como rituais supersticiosos, mas como práticas contemplativas, que os conectavam diretamente com a sabedoria que ela havia descoberto através de experiência vivida ao invés de estudo teórico. Um padrão fascinante se repetia consistentemente. Pessoas chegavam ao poço carregadas de ansiedade sobre imperfeições pessoais, problemas que não conseguiam resolver, aspectos de si mesmas que consideravam inadequados ou vergonhosos. Passavam horas observando a água vazar naturalmente através de rachaduras e gradualmente algo fundamental se transformava em sua relação com suas próprias limitações humanas. Não era cura milagrosa instantânea, nem eliminação mágica de dificuldades práticas. Era mudança qualitativa, na forma de se relacionar com problemas inevitáveis, descoberta de que resistir ao que já existe desperdiça energia que poderia ser investida em respostas criativas e construtivas. Uma tradição oral se desenvolveu naturalmente ao redor das histórias de transformação que aconteciam junto ao poço. Não lendas sobrenaturais sobre milagres impossíveis, mas relatos honestos de pessoas comuns descobrindo força interior através da aceitação de sua própria humanidade imperfeita. A história da mulher que parou de tentar ser mãe perfeita e se tornou uma mãe muito melhor ao aceitar suas limitações naturais. O relato do comerciante que construiu negócios prósperos
ao parar de tentar competir através de falsas promessas e começar a servir necessidades reais com honestidade sobre capacidades e limitações. O caso do estudante que encontrou sucesso acadêmico genuíno quando parou de tentar memorizar informações para impressionar professores e começou a fazer perguntas autênticas nascidas de curiosidade real. A narrativa do casal que salvou seu casamento, parando de tentar consertar um ao outro e aprendendo a dançar criativamente com suas diferenças fundamentais. Essas histórias se espalharam porque tocavam algo universalmente reconhecível na experiência humana. Todos nós temos áreas onde nos sentimos rachados, inadequados, constantemente vazando confiança ou energia vital. Todos enfrentamos pressões sociais para parecer ter tudo sob controle, quando internamente sabemos que estamos improvisando e aprendendo conforme avançamos. A genialidade dos ensinamentos de Tiono estava precisamente em não tentar eliminar essa condição humana básica, mas em transformar nossa relação com ela. Ao invés de gastar energia lutando contra o que é inevitável, aprender a fluir criativamente através das circunstâncias, como água flui através de qualquer recipiente que encontra. Antes de sua transformação, Tiono se sentia inadequada, constantemente rachada, perpetuamente vazando confiança e energia vital através de fissuras invisíveis em sua autoestima. Durante o processo de descoberta, ela aprendeu a observar suas imperfeições sem julgamento destrutivo, como a água observa fissuras sem resistir nem tentar controlá-las. Depois da integração completa dessa sabedoria, ela se tornou fonte natural de cura e orientação para milhares de pessoas, não apesar de suas rachaduras pessoais, mas precisamente através delas. A diferença fundamental que transformou sua vida inteira foi uma mudança de perspectiva que levou apenas alguns segundos para acontecer, mas que havia sido preparada através de anos de experiência acumulada com frustração, aceitação forçada e observação paciente. Se vocês aplicarem consistentemente estes princípios numa discussão familiar tensa, o resultado será paz imediata baseada em aceitação mútua, ao invés de vitória destrutiva de um lado sobre outro. Se usarem na ansiedade sobre desempenho profissional, descobrirão clareza natural, que surge quando param de lutar contra nervosismo e permitem que flua através de vocês como energia neutra. Se praticarem em relacionamentos amorosos, encontrarão intimidade autêntica baseada em verdade mútua, ao invés de performances destinadas a impressionar ou manipular. O ensinamento central de Tiono ressoa através dos séculos porque toca algo absolutamente universal na condição humana. Todos nós temos rachaduras emocionais, psicológicas, espirituais. Todos vazamos confiança, alegria, serenidade em certas situações ou períodos da vida. Todos nos sentimos inadequados quando nos comparamos com padrões impossíveis de perfeição que a sociedade promove constantemente. A questão revolucionária não é como consertar definitivamente essas imperfeições humanas naturais, mas como aprender a dançar graciosamente com elas, como descobrir que através das mesmas rachaduras que causam sofrimento, pode fluir uma sabedoria e compaixão que não existiriam sem a experiência direta de vulnerabilidade. Ninguém precisa saber detalhes íntimos de suas lutas pessoais, mas vocês sabem em seus corações que merecem muito mais do que uma vida gasta escondendo partes autênticas de si mesmos atrás de máscaras sociais que consomem energia preciosa para manter. Merecem a liberdade extraordinária de serem completamente humanos, rachados e belos simultaneamente, imperfeitos e dignos de amor incondicional. A água continua sendo a professora mais paciente e sábia disponível, gratuitamente, para qualquer pessoa disposta a observar com atenção genuína. Não resiste ao que encontra pelo caminho, mas também não perde sua natureza essencial fluida. Adapta-se criativamente a qualquer recipiente ou circunstância, mas mantém sempre sua capacidade fundamental de nutrir vida onde quer que flua. É forte o suficiente para esculpir montanhas através de persistência paciente, mas suave o suficiente para nutrir sementes delicadas sem machucá-las. Sempre encontra o caminho de menor resistência sem ser passiva ou preguiçosa,
fluindo consistentemente em direção ao oceano que é seu destino natural. Sempre que se sentirem completamente sobrecarregados pelas expectativas impossíveis que o mundo moderno coloca sobre pessoas comuns, lembrem imediatamente do som suave de água gotejando do balde rachado de Chiyono numa manhã ensolarada de primavera. Sempre que alguém tentar diminuí-los por não serem suficientemente sofisticados, segundo padrões arbitrários de sucesso social, lembrem de 1000 monges eruditos descobrindo humildade através do exemplo de uma mulher que teve coragem de permanecer simples. Vocês possuem acesso direto à mesma fonte interior de sabedoria que ela descobriu. Não precisam de mais workshops, mais livros de autoajuda, mais técnicas de desenvolvimento pessoal, mais validação de gurus ou autoridades espirituais, mais certificações que comprovem valor pessoal através de conquistas externas. Precisam apenas da coragem revolucionária de parar de desperdiçar energia vital, lutando contra aspectos de sua natureza humana que fazem parte da experiência universal. Tempo suficiente para descobrir que suas aparentes fraquezas podem se tornar fontes de força autêntica quando abraçadas com consciência amorosa, ao invés de rejeitadas com crítica impiedosa. Conclusão: a herança eterna da sabedoria vivida. Chiyono nos legou uma compreensão revolucionária que contradiz fundamentalmente tudo o que nossa cultura competitiva ensina sobre sucesso, valor pessoal e realização genuína. Ela descobriu através de experiência direta que verdadeira sabedoria não é ausência de problemas ou dificuldades, mas presença consciente e amorosa com os desafios que inevitavelmente fazem parte de qualquer vida humana autêntica. Não é força que nunca se quebra ou falha, mas capacidade resiliente de encontrar beleza, significado e até mesmo alegria no próprio processo de quebra e reconstrução que caracteriza toda a existência genuinamente vivida. Não é perfeição inalcançável que nos separa de nossa humanidade básica, mas imperfeição conscientemente abraçada que nos conecta compassivamente com a experiência universal de limitação, vulnerabilidade e crescimento através de dificuldades. A verdadeira iluminação espiritual não é um estado especial reservado exclusivamente para pessoas extraordinárias, em lugares sagrados especiais, depois de décadas de práticas esotéricas complexas. É esta capacidade absolutamente natural de estar totalmente presente com a vida ordinária, exatamente como ela se apresenta, rachaduras e belezas simultaneamente, sem tentar constantemente consertá-la, melhorá-la ou escapar dela através de fantasias sobre como deveria ser diferente. E agora vocês têm acesso completo a essa mesma sabedoria, correndo livremente através de suas próprias veias como água, fluindo através de balde rachado sob luz dourada do sol. Usem com sabedoria prática, usem com coragem cotidiana. O mundo contemporâneo precisa desesperadamente de mais pessoas dispostas a serem autenticamente humanas, ao invés de performar versões artificialmente perfeitas de si mesmas que ninguém consegue realmente sustentar indefinidamente. Como Chiyono sussurrou suavemente para Anágua, momentos antes de seu balde se quebrar completamente e irreparavelmente, naquela noite inesquecível de lua cheia que mudou sua compreensão para sempre. Obrigada por me ensinar pacientemente durante todos estes anos que o que eu sempre pensei ser minha maior fraqueza e limitação sempre foi, na verdade, minha maior força e fonte de sabedoria autêntica. Que assim seja para todos vocês também, queridos companheiros, desta jornada humana compartilhada. A jornada de descoberta e transformação continua eternamente, não como busca desesperada por algo que não possuem, mas como reconhecimento cada vez mais profundo e celebração cada vez mais alegre da completude fundamental que sempre habitou silenciosamente em vocês, rachada e perfeita, humana e sagrada, exatamente como são neste momento presente, que nunca se repetirá na história do universo. Que a paz serena de Chiyono seja a paz natural de vocês. Que a liberdade interior que ela descobriu seja a liberdade que vocês reconheçam como seu direito de nascimento. E que o mundo inteiro seja abençoado e transformado pela autenticidade corajosa,
pela vulnerabilidade consciente, pela humanidade plena que vocês têm a oferecer quando param de tentar ser qualquer coisa diferente do que já são em sua essência mais profunda e verdadeira. A água continua fluindo, os baldes continuam rachando, e a sabedoria continua sendo descoberta por qualquer pessoa disposta a observar com olhos de criança e coração aberto. A história de Tiono nunca termina porque vive eternamente em cada momento que escolhemos aceitação amorosa, ao invés de resistência destrutiva, simplicidade autêntica, ao invés de complicação artificial, presença total ao invés de escape através de fantasias sobre um futuro diferente, ou nostalgia sobre um passado idealizado. Que assim seja, e que assim sempre tenha sido, desde o início dos tempos até o fim da eternidade. Que todos os seres reconheçam sua liberdade natural e vivam com a alegria selvagem e a paz profunda que são seu direito de nascimento fundamental e inalienável.